Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar na carta de Paulo aos Efésios. No vídeo anterior, eu meditei no capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 24. Neste vídeo, eu vou dar continuidade à minha meditação, neste mesmo capítulo, do versículo 25 até o versículo 32. Por quê? Veja bem que no capítulo 4, a partir do versículo 17 até o 32, Paulo, do 17 até o 19, ele faz uma admoestação, um encorajamento, ele exorta os irmãos. Depois do versículo 20 até o 24, ele faz uma argumentação a respeito daquilo que ele admoestou, ele argumenta por que ele admoestou daquela maneira. Eu já meditei no vídeo anterior, e neste vídeo eu vou falar a respeito da aplicação. Por que Paulo admoestou, depois ele argumenta essa admoestação e agora ele aplica isso na vida da igreja que estava em Éfeso. E veja bem que o 25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então veja bem que Paulo estava direcionando essa carta para uma igreja. Essa igreja, ela estava ali na cidade de Éfeso, hoje país da Turquia. Era uma comunidade grande, é uma das maiores cidades ali da Ásia, é Éfeso, uma cidade portuária, muito rica, devido ao comércio. E lá existia uma igreja, e Paulo ele escreve para essa igreja, e ele diz aqui que aqueles que fazem parte da igreja, que está inserida neste corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, eles devem ser sinceros uns para com os outros. Por isso ele pede, deixando a mentira, deixa a mentira, fale somente a verdade. Com quem? Com o meu próximo. Fale a verdade com o seu próximo. Por que eu tenho que falar a verdade para com o meu próximo? Porque somos membros uns dos outros. Porque nós somos membros do corpo de Cristo e nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Se nós estamos inseridos neste corpo que é Cristo, então somos membros uns dos outros. E nós não podemos mentir uns para os outros. Se nós mentirmos, nós estaremos pecando contra Deus e pecando contra o corpo, que é o corpo de Cristo. E ele diz, no 26, irai-vos e não pequeis. E ele diz mais ainda, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E complementa no 27, nem deis lugar ao diabo. Veja bem o que Paulo diz. Lembrando que ira aqui, a palavra ira no original grego é sentimento de ódio. Ou seja, esse sentimento que fica enraizado em meu coração e que me leva a pecar, ele não pode ser cultivado em meu coração. Por isso, irai-vos e não pequeis. Por que ele fala isso? Porque esse sentimento de ódio, realmente ele vem em nossos corações. Por quê? Nós somos seres humanos, estamos sujeitos às tentações. Então, em algum momento da nossa vida, esse sentimento de ódio, ele vem. Só que é o seguinte, não cultive esse sentimento de ódio que nasce em seu coração. Enquanto ele está em meu coração, eu posso recusá-lo, eu posso eliminá-lo. Por isso que ele diz, irai-vos. Eu posso ter esse sentimento de ódio no meu coração, ele pode nascer no meu coração, mas eu não posso permitir o pecado ser consumado em minha vida. Por isso ele pede, irai-vos e não pequeis. Ou seja, em algum momento da minha vida eu terei esse sentimento de ódio no meu coração, mas jamais
eu devo permitir que esse sentimento de ódio se concretize em pecado contra o meu irmão. E ele diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, que esse sentimento, ele não pode ficar quieto em meu coração. Ele não pode passar muito tempo em meu coração. Se pôr aqui, ele vai dormir em meu coração. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Pôr o sol, que encerrar o dia, passar de um dia para o outro. Ou seja, naquele mesmo dia em que eu tiver esse sentimento de ódio, eu tenho que procurar eliminar esse sentimento de ódio. Não deixe que esse sentimento de ódio fique enraizado. Ele possa pernoitar em meu coração. Não passe a noite em meu coração. Não fique muito tempo no meu coração. Tire isso logo, elimine isso logo. Se você não tem condições, peça ao Senhor Jesus que Ele vai te ajudar a tirar esse sentimento de ódio. E Ele diz, olha, nem deis lugar ao diabo. Por quê? O lugar aqui é oportunidade. Se você não tirar esse sentimento de ódio, que muitas das vezes nasce em nosso coração, se eu permitir que o sol se ponha sobre a ira, esse ódio que nasce no meu coração, com certeza eu estarei dando lugar ao diabo. Eu estarei dando uma oportunidade ao diabo para agir em minha vida. E aí sim, o pecado vai ser concretizado. Por isso, não deis lugar ao diabo. Não deis uma oportunidade. Não podemos dar oportunidades ao diabo. Quando eu pego contra Deus, quando eu tenho um sentimento de ódio, fico alimentando esse sentimento, com certeza, eu estou dando lugar ao diabo para agir em minha vida. E aí sim, eu vou concretizar esse pecado. Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Olha, veja aqui Paulo incentivando ao trabalho. Trabalhe. Aquele que furtava, isso é o passado do homem, o homem sem Jesus. O homem sem Jesus, ele furta, ele faz tudo de errado. Mas a partir do momento em que esse homem que furtava, que roubava, ele vem a Cristo, não furte mais. Antes, trabalhe. Fazendo com as próprias mãos o que é bom. Então o trabalho é algo que dignifica o homem. O homem que trabalha, ele é aprovado por Deus. E todo o trabalho nosso é para a honra e glória do nome do Senhor. Então, fazendo o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Acudir aqui é ajudar, para com que eu tenha que socorrer, acudir, socorrer, ajudar aquele que tem necessidade. Então, se eu trabalho com minhas mãos, eu também tenho que ter para ajudar o meu próximo. Quando o meu próximo precisar de mim, na sua necessidade, eu vou socorrê-lo. Por isso que acudir aqui está ligado mais ao socorro, em que o meu próximo ele passa por uma privação, por um momento de luta, de tribulação em sua vida, ele perde o emprego, doenças, e ele precisa da minha ajuda, e nesse momento é que eu tenho que acudir, eu tenho que socorrer o necessitado. Mas se eu não trabalho, como é que eu vou socorrer o meu próximo? É impossível. Por isso que ele pede para que nós trabalhemos, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que eu possa ter para também socorrer o necessitado. 29, ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Veja bem a aplicação de Paulo. Ele dá uma admoestação, ele argumenta com relação à santidade, e agora ele aplica essa santidade em nossas vidas. Veja bem que ele diz assim, não saia da minha boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa. Isso aí está no versículo 29. A palavra torpe aqui é uma palavra sapros, grega, que ela quer dizer podre, de má qualidade, impróprio para o uso, ou uma palavra chula, ela é imprópria para aqueles que a ouvem a nossa palavra. Então, nenhuma palavra de cunho podre, nenhuma palavra imprópria, nenhuma palavra chula deve sair
da minha boca. Porque essa palavra que vai sair da minha boca, ela não servirá para edificar a vida de ninguém. Pode ver que ele fala no versículo 29 ainda, ó, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Edificação aqui dá a ideia de construção. A palavra aqui é oikodomai. Oikos é casa, ou construção de uma casa. Ele está falando de edificação. Então, a palavra que vai sair da minha boca, no versículo 29, é para edificação. Ela somente para construir a vida do meu próximo. Então, se vai sair da minha boca uma palavra podre, imprópria, chula, essa palavra não servirá para edificar a vida, para construir a vida espiritual do meu próximo. Então o que eu tenho que fazer? Não pronunciá-la. E diz aqui, conforme a necessidade, e unicamente a que for boa para construir a vida do meu próximo, conforme a sua necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Veja bem aqui que Paulo ele está dizendo que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus, ele habita em nosso ser. Quando eu pronuncio qualquer palavra chula, imprópria, palavra torpe, essas palavras proferidas pela minha boca, elas vão entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em mim. E eu não posso pronunciar tais palavras. Por quê? Porque eu fui selado. A palavra selado aqui é marcado com um sinal. Ou seja, Deus, na pessoa bendita do Espírito Santo, ele marcou a minha vida com um selo, que é o seu Espírito. Ele o penhou, é a garantia de que nós somos salvos e que um dia iremos morar com Jesus. Por isso que é a marca, foste selado, foste marcado, fostes carimbado pelo Espírito Santo. Para quê? Para o dia da redenção. Redenção que é o resgate, quando Jesus virá para nos buscar, tirar deste mundo perverso, deste mundo perdido e levar para sempre para morar com Ele. Por isso que fala de resgate. Versículo 31. Longe de vós, olha aí, longe de vós, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Longe de vós. Vós quem? Os irmãos que estavam ali na igreja de Éfeso. Longe de vós toda a amargura. Amargura aqui é uma palavra grega que é fruto amargo. Aquilo que produz em minha vida que serve para amargar, para contrariar a vida do meu próximo. Então, longe de vós todo fruto amargo que a sua vida possa produzir. Isso tem que estar muito longe de um cristão. Fruto amargo não pode estar na vida do cristão verdadeiro, aqueles que foram selados com o Espírito Santo. A minha vida tem que produzir fruto do Espírito, o verdadeiro fruto do Espírito. Sim, este nós devemos produzir como cristãos, e nunca fruto amargo. Ele fala também de cólera. A cólera aí é uma raiva inflamada, é uma ira inflamada. Inflamar é pegar fogo. Quando essa ira, ela chega a pegar fogo dentro do meu ser, isso também não pode estar na nossa vida. Isso tem que estar longe da nossa vida. O cristão ele deve ser equilibrado. Não pode ter esse ódio, essa ira inflamada, pegando fogo nas suas vidas. Ele diz também que cólera é uma emoção violenta, é parecida com a ira, mas ela é uma emoção violenta que também é produzida dentro do nosso ser. Então, ira, cólera, raiva inflamada, emoção violenta e qualquer coisa parecida tem que estar longe da vida de cada cristão. Depois ele diz que gritaria. Eu não sei o que Paulo queria dizer a respeito de gritaria aqui,
não tem nenhum significado na língua grega, é gritaria mesmo. Não sei em que ideia que Paulo queria dizer a respeito de gritaria, não sabemos. Será escândalo? Não sabemos o que ele queria falar a respeito de gritaria. Mas logo em seguida ele fala sobre blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfemar é falar mal de quem quer que seja. Blasfemar é eu falar mal da pessoa do Senhor Deus, da pessoa do meu próximo. Isso é blasfêmia. Blasfemar é eu falar qualquer coisa que vá denegrir a imagem do meu próximo ou a imagem da pessoa do Senhor Deus. E diz ainda que bem como toda a malícia. Malícia é maldade ou o desejo intenso de ferir alguém. Então, quando eu tenho no meu íntimo um desejo, uma maldade, no sentido de ferir o meu próximo, isto é malícia. E veja o 32 para nós encerrarmos. Antes, pelo contrário, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Benigno aqui é uma pessoa agradável, que faz as coisas para agradar o próximo. É isso que está querendo dizer o texto. Então, antes, sede uns para com os outros, agradáveis. Quando você faz alguma coisa, essa coisa que você faz, ela seja para agradar o próximo. Quando você faz isso, você se torna benigno. Ele fala também de compassivo. Compassivo vem a palavra compaixão. Ou seja, eu sentir a dor do meu próximo. Quando o meu próximo está passando por lutas, por tribulações, eu tenho que sentir essa dor também. Então, além de eu fazer algo agradável para o meu próximo, eu tenho que sentir a dor dele, quando ele está passando por lutas, por tribulações. Por isso que ele fala de compassivos ou compaixão. E diz ainda que perdoando, eu tenho que perdoar o meu próximo. Perdoando uns aos outros. Por quê? Como também, perdoando os outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Por quê? Nós éramos pecadores, transgressores, nós estávamos distantes de Deus, inimigos do Senhor. Não que Deus seja nosso inimigo, mas nós que nos tornamos inimigos de Deus. E veio Jesus, o Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco. Ele se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário. O Senhor Jesus fez isso, ele morreu na cruz do Calvário. Para quê? Para derramar o seu sangue, para nos perdoar. Ele perdoou completamente os nossos pecados, sem que nós fizéssemos qualquer coisa. Não são os nossos méritos que fez com que o Senhor Deus nos perdoasse. Não. O nosso perdão, a nossa salvação, ela não é meritória. É simplesmente por graça. Jesus morreu na cruz antes mesmo de nós o aceitássemos. Que nós o aceitássemos. Então, se Ele nos perdoou, sem que nós não fizéssemos nada para que esse ato feito pudesse trazer perdão para nossas vidas, da mesma forma, nós temos que perdoar quem? O nosso próximo. Assim como Cristo nos perdoou, Jesus nos perdoou. Aqui ele fala aqui, uns aos outros, como também Deus em Cristo, ou seja, Deus na pessoa de Cristo é que nos perdoou. Quando o Pai olha para nós, Ele não vê os nossos atos, Ele vê o sangue do Senhor Jesus, o sangue do teu Filho, derramado na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. E assim nós somos perdoados. Da mesma maneira como Deus fez, provendo o Cordeiro Imaculado para morrer no Calvário e perdoando nossos pecados, assim também nós devemos perdoar o nosso próximo. Aquilo que o nosso próximo cometeu contra nós, nós também devemos perdoar. E veja bem que o 5, ele continua essa mesma ideia. O capítulo 5, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus. Eu tenho que imitar, parecer com Deus. Claro que na sua totalidade é impossível, mas eu tenho que ser imitadores de Deus como filhos
Amados, e ele diz, e andai em amor. Amor aqui é ágape, o amor sem interesse de receber em troca. O amor, como também Cristo nos amou. Veja bem, por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Porque ele nos amou primeiro, antes de nós o amássemos. Então, ele nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Para você ter a noção do que é aroma suave, não tenho tempo de explanar isso nesse vídeo, porque demoraria um tempo muito grande, é só ler em Êxodo 29, 18, você vai ter noção do que seria um sacrifício de aroma suave para Deus. Este foi o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, um sacrifício a Deus em aroma suave. Deus se agradou disso e nos perdoou. Por isso que nós temos que andar em amor, porque também Cristo andou em amor e se entregou por nós na cruz do Calvário. Veja bem aí que no primeiro vídeo que eu fiz, no vídeo anterior que eu fiz, ele admoestou, ele argumentou e agora Paulo, ele aplica isso em nossas vidas. Que Deus em Cristo o abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!